Olá a todos, vamos começar mais uma videoaula JavaScript do Projeto eJovem. Na aula de hoje iremos aprender o que são objetos. Iremos ver alguns exemplos. Iremos definir o que são métodos e propriedades de um objeto. Iremos conhecer todos os objetos existentes na API JavaScript. Iremos mostrar, explanar esses objetos. Além disso, iremos ver como o JavaScript, como a API JavaScript organiza esses objetos em sua API. Os objetos são variáveis que guardam propriedades e métodos. Eles diferem das variáveis primitivas, que só guardam um único valor, um valor primitivo. Em JavaScript, quase tudo é objeto. Uma string, um número, uma matriz, uma data, um botão, uma janela, um formulário, links, arquivos, imagens. Então, todos os componentes de uma página HTML, para o JavaScript, é considerado um objeto. Os objetos, eles foram desenvolvidos ou implantados no paradigma orientado a objetos devido à necessidade das empresas de melhor representar as suas lógicas de negócios dentro da linguagem de programação. Ou seja, o objeto ele surgiu para representar um problema ou um objeto da vida real dentro de uma linguagem de programação. Temos como exemplo o carro. O carro é um objeto da vida real. Então, como poderíamos representar um carro dentro do nosso programa? Nós sabemos que o carro ele tem características e tem ações. As características do carro nós chamamos de propriedades na linguagem JavaScript. Quando estudamos linguagens que dão suporte à orientação a objeto ou a objetos, como o Java e o PHP, o nome dessas características dos objetos é atributos. Então, aqui no JavaScript a gente vê uma diferença. Os livros ou o material que vocês encontram na internet falando de JavaScript fala de propriedades. Então, em JavaScript, diferente do Java e do PHP, os atributos são chamados de propriedades. Então, as propriedades são características do nosso carro. Então, temos as características montadora do nosso carro, Chevrolet. Qual é o modelo do nosso carro, Camaro SS. O peso do carro, que é 1.790 kg. Temos a cor do carro, que é amarelo. Além das propriedades ou atributos ou características do nosso carro, temos o que ele pode executar, o que ele pode, as ações que ele pode fazer. Então temos que o carro ele pode ligar, ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode buzinar. Então aqui são os métodos que o nosso carro, o nosso objeto carro, pode executar dentro do nosso programa. Então dessa forma nós representamos o carro, um objeto da vida real, dentro do nosso programa ou do nosso script JavaScript. Então, sabendo disso, podemos conhecer quais objetos já vêm dentro da API JavaScript. Então temos aqui todos os objetos contidos na API JavaScript ou dentro da linguagem. Quando a linguagem foi projetada ou no decorrer da sua evolução, surgiram ou foram criados todos esses objetos. Então, esses objetos são objetos prontos, que representam partes de uma página HTML.
Ou seja, todos esses objetos criados que vêm incorporados junto com a API da linguagem representam esses objetos aqui, um formulário, representa um botão, tem um objeto que representa uma imagem, tem um objeto que representa um frame, outro objeto representa um link, outro objeto representa uma div e assim por diante, janelas. Então, a API JavaScript tem objetos prefeitos ou objetos nativos que representam todos esses componentes HTML. E por isso que nós falamos que quase tudo no JavaScript são objetos. Então, uma string, uma data, uma matriz, um botão. Então, por isso que nós falamos essa afirmação. Então, aqui temos que todos esses objetos estão incorporados nativos da linguagem. Temos um objeto para representar um botão, o do button. Temos um objeto para representar uma data, o date. Temos um objeto para representar uma janela, o window. Então, todos esses objetos, eles representam componentes ou partes de uma página HTML. E dentro desses objetos, como nós vimos aqui no tópico anterior, existem propriedades e métodos dentro de cada objeto desse, como a gente viu no tópico anterior, com o carro. Certo? Então são muitos, você pode notar que são muitos objetos que precisa você ter conhecimento para você dominar essa linguagem, que é a linguagem JavaScript. Dentro desses objetos existem métodos e existem muitas propriedades. Então precisamos estudar e conhecer a fundo essas propriedades desses métodos para termos domínio sobre termos domínio sobre essa ferramenta de desenvolvimento web que é o JavaScript. Então aprendemos que no JavaScript tem muitos objetos. Objetos para representar strings, datas, botões e etc. Para a gente organizar essa multidão, digamos assim, de objetos que existem nativamente no JavaScript, o W3C ele impôs uma especificação. E essa especificação ela condiz em uma forma de modelar ou uma forma de organizar os objetos nativos JavaScript. Então, o DOM nada mais é do que uma forma de você pegar todos esses componentes ou objetos que tem numa página HTML e colocá-los em hierarquias ou em uma árvore, como tem nessa gravura que especifica o DOM. Então, por exemplo, temos que aqui o primeiro objeto pai de todos os objetos é o objeto window. Esse objeto ele representa a janela do nosso browser. Então, para o JavaScript, a janela do browser ela é representada por um objeto. Que objeto é esse? O window. E aí você vai entrando nos componentes dentro dessa janela. Vem o frame, vem o location, o document, certo? Esse document nada mais é do que o corpo ou o código HTML que tem por trás das páginas da web. Então, dentro do document você tem forms, que é formulários, é o objeto que representa os formulários. E dentro de um formulário você pode ter um botão, pode ter um botão de envio de formulário, que é o submit. Você pode ter um botão como só um botão simples ou um checkbox. Então, para organizar esses objetos que são muitos, o W3C impôs essa documentação, esse DOM. E esse DOM nada mais é do que a hierarquização dos objetos nativos do JavaScript. Para a gente entender melhor o que seria o DOM, fizemos aqui uma página em HTML. Temos aqui o código e aqui a página que esse código gera. Então vamos levar essa página ou esse código fonte para a nossa ferramenta desenvolvida pelos instrutores do projeto eJovem. Então temos aqui o código da nossa página.
certo? Esse debug que a gente desenvolveu, você pode pegar ele no nosso material extra para melhor expor os códigos que são vistos na aula aos alunos. Então é uma ferramenta boa para você ministrar a sua aula. Você faz o código HTML aqui, ou CSS ou JavaScript, e aperta o botão enviar código. Quando você apertar o botão enviar código, o que foi escrito aqui vai ser mostrado nessa div da direita. Então você pode maximizar o espaço caso você ache que está apertado, ou maximizar a letra, aumentar a fonte, diminuir. Então é uma boa ferramenta para você expor aos alunos os códigos feitos em HTML e CSS. Enfim, então nosso objetivo aqui nessa ferramenta é mostrar o funcionamento do Doom. Então temos aqui um código HTML de uma página, e aqui como essa página, o que esse código gera, que é essa página aqui do lado, certo? Então, como eu falei para vocês, o Doom é uma hierarquia de objetos, uma forma de organizar os objetos que estão dentro da página HTML. Então temos aqui vários objetos JavaScript. Temos aqui uma imagem, e existe um objeto próprio, um objeto JavaScript próprio para representar uma imagem. Temos aqui um H1, uma tag de título, né? Como nós já sabemos, um link. Temos vários componentes, um botão, um text field, certo? Então temos aqui acredito que seja um parágrafo. Vamos ver aqui no código. Não, parágrafo não. Então temos aqui um código HTML e a sua respectiva página. Vamos usar o Doom para, por exemplo, modificar o que está escrito aqui nesse botão, certo? Tem um botão enviar, tem um nome enviar escrito nele, né? Que tem aqui o value, ó, desse botão. Então vamos lá. Vamos usar aqui dentro do head da nossa página um script type java text javascript. Pronto. Vamos aqui colocar as tags que identifica que esse código, entre as tags, é um código JavaScript. Pronto. Então temos aqui o espaço para a gente colocar o nosso script. Como é que eu faço para me acessar esse botão? Como é que eu faria usando o Doom, usando a organização Doom, esse documento de modelagem de objetos, para acessar esse objeto botão que tem escrito no seu como valor enviar? Então, se nós olharmos aqui pela hierarquia, o documento que tem a hierarquia dos objetos, como os objetos estão organizados, nós podemos ver que para mim acessar o botão, onde é que está o botão? Lá quase na base, né, da pirâmide. Então, da hierarquia. Então eu preciso primeiro acessar o objeto que representa a janela, o window. Depois, descendo na hierarquia, eu vou acessar o document, que é o objeto que representa todo o código HTML da página. E, por sua vez, vou acessar o objeto que representa o formulário, onde o botão se encontra, forms, certo? E, por sua vez, vou acessar o nosso botãozinho aqui, que é o botão de enviar, que é aquele pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas dessa forma, acessando esse endereço window, ponto, depois o document, depois forms, depois botão, eu consigo acessar esse botãozinho que se encontra dentro da minha página HTML. Vamos ver na prática. Então eu vou acessar o botão usando primeiro o window.document. Para a gente acessar o formulário, a gente não vai usar essa tag form. Tem várias maneiras de você acessar esse formulário, mas uma delas a gente vai usar o nome do formulário, o name aqui, ó. Vamos colocar ponto form, certo?
E vamos também dar um nome ao nosso botão. Aqui a gente não coloquei, mas vou colocar agora. Name igual. Vou colocar aqui BT enviar, certo? Então aqui o nomezinho do nosso botão. Deixa eu só enviar o código para cá. Pronto, enviei. Sempre que nessa ferramenta desenvolvida pelos tutores, sempre que eu editar alguma coisa aqui nesse código HTML, eu preciso apertar no botão enviar código para que a div ao lado venha a ser atualizada. É como se fosse o botão salvar. Então vamos seguir. Form 1, né, que é o nome do nosso formulário, é como se fosse o formulário. E após isso vamos digitar o botão que queremos acessar, que está dentro do formulário. No caso é o BT enviar. Pronto. Dessa forma, escrevendo isso dentro do nosso script, nós estamos acessando ou capturando, selecionando esse botão. Utilizando esse caminho Windows, Document, Form 1, BT enviar, eu consigo chegar no meu botão. Como nós já sabemos, os nossos objetos, eles guardam, além de guardar métodos, eles guardam propriedades. Então, dentro do objeto que representa o botão, certo? Eu vou criar aqui um var botão, tá? Colocar isso aqui dentro. Botão. Estão confundindo do inglês, né? Pronto. Então, esse é a variável aqui. O que foi que eu fiz? Eu acabei de pegar, selecionei, né, o botão e guardei esse botão dentro de uma variável, tá? Para mim poder trabalhar melhor as propriedades e métodos desse objeto botão. Então, dentro do meu objeto botão, que é representado por essa variável botão, eu tenho propriedades e tenho métodos. Uma das propriedades do objeto botão é a propriedade chamada value. Vamos ver o que essa propriedade nos retorna, né? Então tá aqui, ó, value bottom.value. A gente sabe que para a gente acessar os métodos e as propriedades que existem dentro de um objeto, a gente utiliza esse caractere, o caractere ponto, tá bom? Então, se eu quero acessar os métodos do meu objeto botão, tá? Eu coloco um ponto e depois do ponto eu digo o nome ou eu chamo o método que eu preciso ou a propriedade que eu preciso utilizar no meu script. No caso, eu estou usando uma propriedade desse objeto, que é a propriedade value. É como se fosse aqui no carro. O carro, né, que é o nome do objeto que está representando o meu carro real, da vida real dentro do meu programa, ponto, e a propriedade desse objeto que é a cor. Então, carro.cor, o que é que vai me retornar? Amarelo, certo? Então, da mesma forma, eu estou fazendo aqui botão, que foi o botão que eu capturei aqui, ó, através do DOM. Fui lá no DOM e fui descendo na árvore de hierarquia, né? Fui aqui o documento do DOM e fui descendo aqui nessa árvore até achar meu botão e selecioná-lo. Depois que eu selecionei, eu coloquei ele dentro de uma variável e aqui estou acessando as propriedades desse objeto capturado. Então temos aqui o nosso código script, JavaScript prontinho. Vamos só fazer uma pequena modificação. Vamos fazer com que esse código seja chamado todas as vezes que a nossa página HTML terminar de carregar. Então vamos criar aqui primeiramente uma função, colocar isso dentro de uma função, function. Vamos colocar o nome dessa função de DOM, e ela não vai receber nenhum tipo de parâmetro. Colocar o código entre as chaves que delimitam a função. Pronto, função pronta. E vamos fazer com que esse evento onload seja chamado todas as vezes que a página HTML carregar. Então temos aqui o evento DOM, o evento onload, que irá chamar a função que nós criamos DOM,
certo? Pronto, então aqui é nosso código está pronto. Vamos ver o que essa propriedade contida dentro do objeto botão vai nos retornar. Vou enviar o código. Pronto. Vemos que o valor ele retorna o valor escrito dentro de um botão, certo? Então temos dessa forma como manipular valores ou manipular propriedades do objeto usando o DOM, uma ferramenta ou uma especificação poderosa de manipulação de componentes de nossa página HTML, fazendo assim páginas muito dinâmicas, que foi o intuito ou o objetivo de se criar a tecnologia JavaScript.